Olá, começa agora o Jornal Panorama, que traz para você as notícias do Parlamento Capixaba. E hoje você vê em destaque: CPI da sonegação fiscal houve advogado citado em denúncia. Depoimentos contraditórios na comissão parlamentar que apura irregularidades no Transcol. Distribuidoras não esclarecem aumento no preço de combustíveis. A segunda sessão ordinária da semana contou com a participação de defensores públicos estaduais. Veja os detalhes com a repórter Nicole Espósito. Luciana, na sessão desta terça foi assinado um termo de cooperação técnica entre a Assembleia Legislativa do Espírito Santo e a Defensoria Pública do Estado. Nós temos na Defensoria Pública um grande instrumento de defesa da população. E a Assembleia não podia ficar indiferente a esse compromisso e fez então esse ato de colaboração que será, um grande instrumento em defesa do povo. A Defensoria hoje ainda é deficitária quanto aos quadros administrativos, então a Assembleia pode fornecer e dar um apoio necessário a esse trabalho administrativo da Defensoria. Em contrapartida, a Assembleia funciona em comissões, que são comissões especializadas, como por exemplo a Comissão de Direitos Humanos, de Defesa do Consumidor, e a Defensoria possui núcleos especializados nessa área. Então pode fornecer não só essas informações necessárias do nosso trabalho no dia a dia, que são coletados no nosso trabalho judicial, quanto também pode dar qualquer apoio jurídico necessário, inclusive, ao final, ações que possam ser implementadas, inclusive de ações judiciais, que às vezes a Assembleia não tem a legitimidade para isso, a Defensoria possui e pode ser o braço da Assembleia na cobrança do cumprimento dessas obrigações, nas conclusões do trabalho das comissões. 6 propostas de iniciativa parlamentar começaram a tramitar na Casa nesta terça, após a leitura no expediente. Entre elas, uma PEC, proposta de emenda constitucional, que aumenta de 70 para 75 anos a idade para aposentadoria compulsória dos servidores públicos em geral. O argumento é que a expectativa de vida dos brasileiros aumentou para 75 anos e que muitos trabalhadores mantêm a capacidade produtiva mesmo após os 70 anos. É com você, Luciana. Advogado tributário presta depoimento na Assembleia Legislativa. Ele foi citado em denúncias de irregularidades no recolhimento de impostos na área de petróleo. A CPI da sonegação de tributos recebeu o advogado Bellini José Salles Ramos. Ele foi convocado após ter sido citado na última reunião da comissão como um dos possíveis atuantes em um esquema de fraude fiscal. Bellini declarou aos deputados que ganhou os processos judiciais em que esteve envolvido e que alguns dos casos já foram arquivados. Após explicar as acusações de sonegação fiscal, o advogado prestou informações aos deputados sobre legislação tributária, área em que atua. O relator da CPI falou sobre os trabalhos. Nós já estamos apurando quase 4 bilhões de reais em prejuízo ao Estado do Espírito Santo. Nós estamos consultando vários outros estados brasileiros onde se atua no mesmo ramo de exploração de petróleo que se faz no Espírito Santo, para nós sabermos por que nesses estados, como Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, nós já tivemos conhecimento, se contratam assessorias para receber esses recursos de ISS para as prefeituras e no estado do Espírito Santo não se recebe. Nós estamos fazendo esse levantamento, nós estamos querendo também saber quais são as maiores empresas sonegadoras de impostos nos estados, para nós podermos chegar daqui uns 90 dias e mostrarmos para a imprensa, para a população, quem são as pessoas que tiram o dinheiro das pessoas mais necessitadas nesse estado. Já o convocado da CPI do Transcol prestou esclarecimentos que contrariam depoimentos de outras pessoas já ouvidas pelo colegiado. O ex-presidente da CETURB foi o 6º convocado a depor na CPI que apura denúncias de irregularidades na licitação do sistema Transcol. Segundo Léo Carlos Cruz, o papel da CETURB no processo licitatório era prestar informações técnicas para a elaboração do edital. Ele negou que a Comissão Especial de Licitação tenha se reunido apenas no momento da abertura das propostas das empresas concorrentes, fato relatado pelos ex-membros da comissão em depoimento à CPI. O ex-presidente da companhia afirmou ainda que todos os questionamentos feitos pela Procuradoria-Geral do Estado em relação ao edital de licitação
foram corrigidos. O presidente da CPI analisou as declarações do depoente. Existe uma série de contradições, né? Contradições por aqueles que vieram da vez passada aqui, os dois técnicos da CETURB, com o atual presidente. Então, ele tem o conhecimento? Tem o conhecimento. Mas nós precisamos realmente combater esse tipo de conhecimento com a chamada malandragem, né? Porque quando ele fala, por exemplo, que os dois técnicos que foram indicados por ele, que realmente ele tem conhecimento que eles participaram da conversação, do debate em torno do edital, para que o edital não tivesse tantos erros. E os funcionários negam isso. Está mais do que claro que essa licitação não é uma licitação direcionada, porque o fato é que ela não possibilitou a empresas de fora, o consórcio de fora, tá, para participar desse certame, e tem uma gravidade maior nisso aí que eu acho aí, por exemplo, é o fato dele ter sido funcionário dessas empresas que hoje fazem parte do consórcio e estão prestando serviço. Distribuidores de combustíveis se negam a passar informações sobre aumento de preços para a frente parlamentar que debate o tema. Apenas 2 dos 6 distribuidores de combustíveis que atuam no Estado e foram convidados a prestar esclarecimentos compareceram à reunião da Frente Parlamentar que investiga o aumento dos combustíveis no Espírito Santo. E os representantes das 2 empresas que estiveram presentes se recusaram a fornecer números sobre os preços praticados, alegando sigilo de mercado. O diretor do PROCON estadual também participou da reunião. Considerando que a informação mais necessária e mais relevante é exatamente esse preço, as 2 distribuidoras que estiveram aqui presentes solicitaram para não apresentar essas informações publicamente, né? Mas assim, por escrito para a presidência da Frente Parlamentar. Mas talvez essas informações apresentadas por apenas essas 2 distribuidoras possam ser suficientes, a razão pela que a gente tem a expectativa que as outras distribuidoras também apresentem essas informações precisas, né? Preciso continuar nessa análise na tentativa de obter mais informações sobre a pactuação de preço, que minimamente vai esclarecer o consumidor capixaba. A deputada Janete de Sá, que preside a frente, fez um balanço sobre o resultado da reunião. Houve um desrespeito muito grande dos distribuidores para com a população capixaba, para com a Assembleia Legislativa, tendo em vista que a maioria que foi convocada, que foi convidada a estar aqui conosco, não compareceu. Nós vamos estar chamando para uma nova reunião, que acontecerá certamente no prazo máximo de 15 dias, mas caso insistam em não vir, respeitando o parlamento, respeitando a sociedade capixaba, nós vamos estar abrindo uma CPI, porque aí, por força de lei, terão que estar presentes e terão que, sim, que abrir os valores que são praticados no Espírito Santo de revenda. A produção de pimenta do reino no Espírito Santo foi o assunto da reunião da Comissão de Agricultura. Os deputados ouviram representantes do setor e de órgão estadual responsável por pesquisas na área agrícola. O Espírito Santo é o 2º produtor do país de pimenta do reino. Mas essa realidade pode não se sustentar caso não se invista em suporte tecnológico e na criação de políticas públicas para o setor. As informações foram passadas pelo representante da Cooperativa de Produtores Agropecuários da Bacia do Cricaré, Erasmo Negres, durante a reunião da Comissão de Agricultura. O pesquisador do INCAPER, Aureliano da Costa Nogueira, também participou do encontro. Representando a Secretaria de Estado da Agricultura, ele falou sobre os planos do órgão para o setor. Esse é o grande empenho da Secretaria da Agricultura em organizar o setor por meio da cadeia produtiva, onde se insere um comitê gestor que trata as questões bem técnicas e administrativas, e a criação da Câmara Setorial, que é isso que a Secretaria da Agricultura vem investindo muito, no sentido de gerar uma política pública compatível com a demanda do setor. A presidente do colegiado falou sobre a necessidade de apoiar a produção capixaba. É uma cultura importante que tem levado recursos para os nossos produtores.
rurais e que vai precisar de atenção dessa casa, da Comissão de Agricultura, tendo em vista que nós já foi fomentado e já está sendo discutido na Secretaria de Agricultura, a Câmara Setorial, que vai tratar mais especificamente desse assunto, em que inclusive tem editais abertos para poder estar trabalhando mais cientificamente essa cultura, para poder a gente estar tendo lavouras mais com uma longevidade maior e também com uma produção melhor. O colegiado temático vai ampliar o debate sobre os planos municipais de educação. Os membros da Comissão de Educação decidiram convidar para a próxima reunião do colegiado os titulares da pasta dos municípios da Serra, na região metropolitana, e de Conceição do Castelo, na região do Caparaó. O objetivo é que os secretários apresentem o Plano Municipal de Educação de suas regiões. Acho extremamente importante as experiências, a experiência do município pequeno e a experiência de um município grande como a Serra. O Plano Municipal de Educação, nos municípios, andou muito mais depressa do que o plano estadual. Então, é até uma experiência para nós que estamos aqui discutindo o plano estadual, ouvir essa experiência do interior. Deputados pedem informações ao Executivo Estadual sobre proposta de ensino em turno único. Os deputados da Comissão de Ciência e Tecnologia aprovaram requerimentos de pedido de informação sobre o projeto Escola Viva. A matéria, que institui o ensino em tempo integral, está em análise no colegiado. Os requerimentos foram enviados ao secretário de Estado de Educação, Haroldo Rocha. Sobre o financiamento desse projeto, como se dará e de quanto será, qual é o contrato, o acordo efetivo que está sendo feito com a ONG Espírito Santo em Ação, até quando será esse contrato, qual o compromisso que o governo assumirá com os alunos que terão que ser transferidos de algumas escolas. Por exemplo, essas escolas estão sendo montadas para, 700, 800 alunos. Então, uma escola tem 1.500 alunos, por exemplo. Qual o compromisso que o governo assumirá em termos de garantia de vaga para esses alunos? Como se dará o processo seletivo dos professores? Então, tudo isso, e além de outras questões mais, nós estamos questionando, Conhecer a realidade de cada região capixaba para melhorar os serviços de saúde oferecidos. A proposta é da comissão que trata do tema no Parlamento Estadual. A Comissão de Saúde vai debater junto à Secretaria Estadual da área projeto de regionalização como estratégia para melhorar a prestação do serviço no Estado. A iniciativa de regionalizar leva em conta aspectos locais e otimiza o uso de recursos públicos para cada região. Além do secretário estadual, o colegiado também vai receber nas próximas agendas representantes de consórcios de saúde. Nós tivemos um primeiro contato com o secretário Ricardo de Oliveira, junto com o Ministério Público, Tribunal de Contas. Nós achamos inteligente essa questão de setorizar a governança da saúde, porque quanto mais longe fica o poder central, o secretário das regiões, mais difícil é ele administrar isso à distância. Então a regionalização ela é importante para que todos aqueles problemas, aquelas verbas também, os deputados, os senadores que enviam suas verbas para esses municípios, possa distribuí-las de uma forma regional. E também a nossa preocupação, e também é uma do secretário, é fixar o usuário naquela região. Legislativo deve ouvir órgãos de Estado e da União sobre dificuldades enfrentadas pelo setor de produção de pedras ornamentais no Espírito Santo. Os deputados da Comissão Especial do Granito e Rochas Ornamentais aprovaram os próximos passos do colegiado. Dentre as agendas previstas, a comissão deve receber a diretora-presidente do IEMA, Instituto Estadual de Meio Ambiente, Sueli Tonini, além de diretores do DNPM, o Departamento Nacional de Produção Mineral. Esse órgão é um órgão muito importante, porque é ele que estabelece as regras para a exploração de minério, principalmente de granitos aqui no nosso estado. Então, essa liberação ela se dá através de Brasília, do DNPM geral que nós temos no Distrito Federal, mas aqui é gerenciada e liderada por essa
diretoria e a diretora anterior conhece muito do tema e tem até um estudo sobre o tema para que possa otimizar e dar mais condições a novos empreendimentos e também nova geração de emprego, mas principalmente com sustentabilidade, que é uma preocupação dessa comissão, gerar emprego, gerar renda, mas gerar também a preservação do meio ambiente. Comissão temática garante direito de compradores de imóveis e de consumidores com restrição de crédito. 2 projetos de lei de autoria parlamentar foram aprovados na reunião da Comissão de Defesa do Consumidor. A proposta do deputado Dari Pagung obriga empresas a notificarem um consumidor sobre a exclusão do seu nome dos cadastros de restrição de crédito. A outra iniciativa do deputado Gilcinho Lopes assegura ao comprador a definição de horários para montagem de imóveis. E os problemas nos serviços de água e energia do condomínio Vale do Luar, em Guarapari, também foram discutidos. O colegiado recebeu pedido de providências dos proprietários de imóveis da região. Segue em tramitação na Casa PEC, que pretende ampliar a participação de órgão público no processo legislativo. Durante a reunião da Comissão de Justiça, os deputados analisaram mais de 30 projetos e aprovaram a constitucionalidade de 13 matérias. Destaque para a proposta de emenda constitucional que pretende incluir o Tribunal de Contas do Espírito Santo como órgão competente para propor leis. A PEC é de autoria do deputado Gilcinho Lopes. Lideranças políticas discutem fusão de partidos em evento realizado no Parlamento Capixaba. Para discutir o tema crise, reforma política e fusões partidárias, políticos do Espírito Santo participaram de sessão especial realizada na Assembleia Legislativa. O encontro também contou com a participação do vice-presidente nacional do PSB, o deputado federal pelo Rio Grande do Sul, Beto Albuquerque. O parlamentar foi o palestrante do evento e afirmou que esse debate está acontecendo em outros estados. O Partido Socialista Brasileiro e o PPS estão animados, né, de modo geral em todo o país. Nossa ideia, a força é que a nossa fusão do PPS com o PSB dá origem a um partido mais forte como alternativa a esta polarização já estéril entre o PT e o PSDB em nível nacional. Durante a sessão especial, militantes e lideranças do PSB e do PPS discutiram o processo de fusão das duas legendas. O novo partido deve ser criado até o final de junho e ainda não tem nome definido. É uma demonstração clara para a sociedade de que nós podemos dar um exemplo, não só de pulverização partidária, pela quantidade de partidos que a gente tem no Brasil hoje, mas que é possível a gente caminhar para unir, juntar, agregar partidos que pensam de forma semelhante. É necessário que nós não percamos a esperança e não vamos desistir do Brasil. Esse grande novo partido é um caminho para que a gente possa achar a liderança para o país. A sessão especial foi proposta pelo deputado socialista Bruno Lamas. Uma sessão histórica, uma representação não só do nosso estado, mas de fora do estado, fantástica, um bom debate, torna o novo partido o 4º maior partido do país. Então, feliz com a participação de todos, com a presença maciça aqui na Assembleia Legislativa e com o resultado final que eu considero muito positivo. O Jornal Panorama de hoje fica por aqui, mas continue ligado na programação da TV Ares. Obrigada pela companhia de sempre e até o nosso próximo encontro.